Vídeo. Em uma pequena vila chamada Betânia, escondida entre colinas tranquilas e campos de oliveiras que se curvavam sob o vento, nasceu Lázaro. Ele era o irmão mais novo de Marta e Maria, duas mulheres conhecidas pela sua generosidade e sabedoria. A família vivia em uma casa simples, com paredes de pedra clara que refletiam o calor do sol e uma mesa que parecia sempre ter espaço para mais alguém. Desde cedo, Lázaro era um menino curioso, daqueles que gostavam de ouvir histórias dos viajantes que passavam pela vila e que, sem perceber, já carregavam os primeiros sinais de um chamado especial. Betânia era um lugar peculiar. Apesar de sua simplicidade, parecia ter uma aura de algo além do comum. A vila ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, mas parecia afastada do burburinho da cidade grande, como se estivesse guardada para momentos especiais. Talvez fosse por isso que Jesus gostava tanto de ir até lá. Ele não procurava luxo ou multidões, preferia a paz daquela casa onde era tratado como parte da família. Para Lázaro, o mestre era mais que um amigo. Era como um irmão mais velho, alguém que trazia consigo não apenas palavras de sabedoria, mas também uma presença que acalmava a alma. A vida parecia seguir tranquila em Betânia. Lázaro cresceu cercado por amor e pela fé simples que os habitantes da vila compartilhavam. No entanto, havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Uma serenidade que não parecia deste mundo, uma confiança silenciosa que transbordava até mesmo nos momentos difíceis. Ele não era um homem de grandes palavras, mas, para quem o conhecia, suas ações diziam tudo. Mal sabia ele que essa tranquilidade seria interrompida de forma abrupta. Algo estava prestes a acontecer. Algo que transformaria sua vida e marcaria para sempre a história de sua vila. Os dias em Betânia tinham um ritmo próprio, uma cadência que misturava o som das risadas das crianças, o murmúrio das orações ao cair da tarde e o ranger suave das rodas das carroças que passavam pela estrada de terra. Era nessa simplicidade que Jesus, em suas jornadas, encontrou um lugar para repousar. A casa de Lázaro, Maria e Marta tinha algo especial. Um calor que ia além das paredes de pedra e do pão fresco sobre a mesa. Ali, Jesus não era o mestre seguido por multidões, mas um amigo querido recebido com abraços, histórias e sorrisos. Para Lázaro, cada visita era um presente. Ele ouvia Jesus falar sobre o reino de Deus, sobre amor e perdão, como quem ouve uma melodia que já conhece, mas sempre descobre algo novo. As palavras de Jesus não eram apenas ditas, pareciam criar imagens vivas no coração. Maria, sempre aos pés do mestre, absorvia cada detalhe, enquanto Marta, prática como era, se apressava para preparar tudo, às vezes resmungando sobre o trabalho. Lázaro, por sua vez, ficava no meio disso, equilibrando o silêncio de quem ouve e a hospitalidade de quem quer que o outro se sinta em casa. Mas não era apenas o lar que fazia Betânia ser especial para Jesus. A vila, com sua tranquilidade quase mística, parecia refletir o propósito maior que ele carregava. Cada vez que Jesus partia para outra cidade, havia um sentimento estranho que pairava no ar. Como se, ao sair, deixasse para trás mais do que memórias, deixasse sementes que um dia brotariam em algo muito maior. Para Lázaro, essas idas e vindas do mestre eram um lembrete de que sua vida estava entrelaçada a algo maior do que ele podia imaginar. Lázaro era um homem de poucas palavras, mas sua presença sempre preenchia os espaços ao seu redor. Não era do tipo que fazia grandes discursos ou se destacava em multidões. Ele tinha algo mais sutil, uma espécie de serenidade que parecia contagiar quem estivesse por perto. Era como se, no silêncio, ele encontrasse uma força que muitos buscavam em grandes feitos. Quem o conhecia sabia que ele tinha uma fé diferente, não exibida, mas vivida de maneira tão natural quanto o respirar.
Quando Marta e Maria debatiam sobre questões da casa ou falavam com entusiasmo sobre as visitas de Jesus, Lázaro ouvia com atenção. Às vezes, dava um sorriso leve, como quem já entendia a essência daquilo tudo, mesmo sem precisar acrescentar nada. Ele era o tipo de pessoa que, ao oferecer ajuda, fazia com que qualquer peso parecesse menor. Era ali, nas ações simples do dia a dia, que ele demonstrava sua espiritualidade, sem alarde, mas sempre presente. Para muitos na vila, Lázaro era uma figura de confiança. Quando alguém precisava de um conselho ou uma mão amiga, ele estava lá. Não era porque buscava reconhecimento, mas porque parecia entender que a vida era feita desses gestos silenciosos que mudavam tudo. Maria dizia que o irmão tinha um coração tão grande quanto as colinas que rodeavam Betânia. E Marta, mesmo com seu jeito mais prático, sabia que podia contar com ele nos momentos mais difíceis. Era impossível olhar para Lázaro e não sentir que ele tinha uma conexão especial com o divino, mesmo que ele nunca falasse disso abertamente. Havia uma calma que o rodeava, como se ele já soubesse de algo que os outros ainda estavam tentando compreender. Mas essa calma seria colocada à prova. Algo estava para acontecer, algo que traria à tona a profundidade de sua fé e colocaria em jogo o destino de sua vida e de todos ao seu redor. Tudo parecia seguir seu curso natural em Betânia, até que a sombra de algo inesperado começou a pairar sobre a casa de Lázaro. Foi um dia comum quando ele começou a sentir um cansaço estranho, algo que não passava com descanso ou comida. No início, ninguém deu muita atenção. Talvez fosse o calor ou o resultado de dias de trabalho sob o sol. Mas aos poucos, o que parecia algo simples começou a se transformar em preocupação. Seu rosto perdeu a cor. A energia que sempre o acompanhava foi se esvaindo e o brilho em seus olhos deu lugar a um cansaço profundo. Marta e Maria se revezavam ao lado dele, cuidando como podiam, tentando disfarçar a preocupação com sorrisos encorajadores. Mas no fundo, sabiam que algo grave estava acontecendo. Quando perceberam que a situação se agravava, decidiram enviar uma mensagem a Jesus. Ele estava em outra cidade, mas sabiam que ele viria. Afinal, não era apenas um amigo querido, mas também o único capaz de trazer cura onde a medicina falhava. A mensagem era simples, mas carregava toda a urgência que suas palavras poderiam expressar. Senhor, aquele a quem amas está doente. As irmãs confiavam que Jesus entenderia, e como não entenderia? Ele amava Lázaro como um irmão, mas os dias começaram a passar e o mestre não chegava. O silêncio se tornou pesado e cada hora parecia uma eternidade. Marta tentava se manter ocupada, enquanto Maria, mais introspectiva, olhava para o horizonte, como se esperasse ver a figura de Jesus surgindo na estrada a qualquer momento. Mas, ao invés disso, a enfermidade de Lázaro piorava. A febre o consumia e suas forças pareciam desaparecer como água escorrendo entre os dedos. O inevitável começou a se tornar real e a esperança delas foi colocada à prova. Algo incompreensível estava acontecendo, algo que desafiava até mesmo a fé mais sólida. O dia que todos temiam chegou como um golpe que ninguém queria enfrentar. Lázaro, o irmão tão querido, o amigo silencioso e sempre presente, fechou os olhos pela última vez. Marta e Maria, apesar de já terem sentido o prenúncio desse momento, não estavam preparadas para o vazio que ele deixou. O quarto onde ele estava, que antes parecia cheio de vida, agora parecia maior, mais frio, como se o ar se recusasse a circular. A notícia se espalhou rapidamente por Betânia. Amigos, vizinhos e parentes começaram a chegar trazendo palavras de consolo, abraços, lágrimas compartilhadas. O luto na casa de Lázaro parecia ecoar em toda a vila, como um pesar coletivo. Alguns comentavam em vozes baixas sobre como era triste que Jesus não tivesse chegado a tempo.
Outros balançavam a cabeça, resignados, como quem diz, é o que estava destinado. Bom, mas no fundo, todos se perguntavam, por que o mestre não veio? Marta, sempre prática, lidava com a dor, organizando os preparativos para o sepultamento, enquanto Maria, devastada, mal conseguia sair de onde estava. O corpo de Lázaro foi envolto em faixas de linho e levado ao túmulo, uma caverna escavada na rocha, como era costume na época. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada, selando não só o corpo de Lázaro, mas também os sonhos e esperanças de suas irmãs. Os dias que se seguiram foram lentos, envoltos em silêncio. As vozes das pessoas que vinham prestar condolências pareciam distantes, como um murmúrio ao fundo. Marta e Maria tentavam encontrar sentido na perda, mas a ausência de Jesus pesava sobre suas mentes e corações. E então, quando parecia que tudo estava perdido, alguém sussurrou, "Ele está vindo." As palavras chegaram como um raio, cortando a quietude da dor. Mas será que ainda havia algo a ser feito? Quando as palavras chegaram aos ouvidos de Marta, algo dentro dela se acendeu, misturando a dor com a esperança que ela mal ousava sentir. Ele está vindo. Jesus estava finalmente a caminho. Não havia tempo para hesitação. Marta, sempre decidida, deixou a casa e seguiu ao encontro do Mestre. Seus passos eram rápidos, mas o coração parecia mais rápido ainda, batendo forte com uma mistura de expectativa e um turbilhão de perguntas. Quando o avistou na estrada, sua voz saiu antes que pudesse conter. "Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido." Não era um confronto, mas uma confissão de fé carregada de dor. Ela sabia quem ele era, sabia o que ele podia fazer, mas ainda assim não conseguia evitar o peso da ausência nos momentos mais difíceis. Apesar disso, continuou, "Mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá." Era como se mesmo em meio à tristeza, Marta agarrasse a última centelha de confiança que tinha. Jesus olhou para ela com uma serenidade que parecia atravessar toda aquela dor. "Teu irmão há de ressuscitar." Ele disse, suas palavras tão firmes que pareciam ecoar nas colinas. Marta assentiu, com o olhar ainda nublado pelas lágrimas. Ela sabia das promessas da ressurreição no fim dos tempos, mas aquilo parecia tão distante, tão desconectado da realidade do que havia acabado de acontecer. Maria, por sua vez, ainda estava em casa, envolta pelo luto. Quando recebeu a notícia de que Jesus a chamava, levantou-se de repente. Seus pés a levaram até ele, e suas lágrimas diziam o que as palavras não podiam. "Senhor, se tivesses estado aqui", foi tudo o que conseguiu dizer, antes de desabar em pranto aos seus pés. Ao ver Maria chorando, e todos ao redor dela também, algo profundo moveu Jesus. Seus olhos se encheram de lágrimas. O Salvador, o Mestre, o Filho de Deus, chorava. Mas em meio àquele momento de dor compartilhada, algo estava prestes a acontecer. Aquele que chorava diante do sofrimento humano também carregava o poder para transformá-lo. Jesus caminhou até o túmulo de Lázaro, seguido por Marta, Maria e uma multidão que havia se juntado. O ar estava pesado e o som dos passos se misturava com o murmúrio das pessoas, como se até a natureza estivesse segurando a respiração. O túmulo estava lá, uma caverna selada por uma grande pedra, marcando o fim que todos acreditavam ser definitivo. Era impossível olhar para aquela rocha e não sentir o peso do luto, como se fosse uma muralha entre os vivos e os mortos. Quando chegaram diante do túmulo, Jesus parou. Seu olhar percorreu o local, como quem vê algo além do que os olhos podem alcançar. "Tirai a pedra", ele disse, sua voz clara e decidida, cortando a tensão como uma lâmina. O pedido foi recebido com murmúrios e olhares incrédulos. Marta, tentando lidar com o choque, respondeu hesitante, "Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia." Suas palavras carregavam não apenas a realidade física, mas também o peso de uma esperança que começava a se dissolver.
Mas Jesus, com uma calma que parecia deslocada em meio àquele cenário, respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Havia algo em sua voz, uma certeza que parecia ter o poder de suspender o tempo, de prender a atenção de todos ali presentes. Alguns homens se aproximaram e, com esforço, começaram a mover a pedra. O som dela rolando era quase ensurdecedor no silêncio que havia tomado conta do lugar. Os olhos de todos estavam fixos naquele espaço escuro que se abria. Jesus ergueu os olhos ao céu e orou, agradecendo ao Pai antes mesmo de agir. A multidão, agora completamente em silêncio, aguardava. O impossível estava à espreita e o ar parecia carregado de algo que ninguém podia explicar. Então, com uma voz que reverberou como um trovão, ele gritou: Lázaro, vem para fora! Aquelas palavras ecoaram pelo vale, atravessando o tempo e o espaço, deixando todos em uma expectativa que parecia impossível de suportar. O silêncio que se seguiu ao chamado de Jesus era quase palpável. Todos prenderam a respiração, com os olhos fixos na escuridão que agora se abria diante deles. Alguns olhavam para o túmulo com incredulidade, outros com um fio de esperança que mal ousavam admitir. O ar estava carregado, como se a própria terra estivesse esperando para ver o que aconteceria. De repente, um som suave veio de dentro da caverna. Era difícil dizer o que era. Talvez um movimento, o farfalhar de tecidos. As pessoas se entreolharam como se buscassem confirmação do que estavam ouvindo. Então, algo aconteceu que ninguém jamais esqueceria. Uma figura começou a surgir na abertura do túmulo. Era Lázaro. Ele estava envolto nas faixas de linho que haviam sido usadas para preparar seu corpo, como um viajante que retorna de uma longa jornada. Os olhos de Marta e Maria se arregalaram e, por um momento, elas ficaram imóveis, como se o que viam não pudesse ser real. Mas ali estava ele, seu irmão, o mesmo Lázaro que haviam chorado e sepultado. Sua figura parecia um milagre vivo, um símbolo daquilo que ninguém acreditava ser possível. A multidão explodiu em murmúrios e exclamações de espanto. Alguns se afastaram, com medo do que viam, enquanto outros caíram de joelhos, maravilhados diante do poder que acabavam de presenciar. Desatai-o e deixai-o ir, disse Jesus com tranquilidade, como se ordenar que um homem voltasse à vida fosse algo natural. Os amigos de Lázaro correram para ajudá-lo, retirando as faixas que o envolviam. A pele dele estava quente, os olhos claros e vivos, como se a morte nunca tivesse tocado sua alma. Enquanto as pessoas ao redor ainda tentavam entender o que acabara de acontecer, a notícia começou a se espalhar. Lázaro estava vivo, e com isso, a fama de Jesus se espalhou ainda mais. Mas nem todos viam esse milagre com bons olhos. Nos corredores sombrios de Jerusalém, líderes religiosos começaram a planejar algo que mudaria o curso dos eventos. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre. Foi como uma pedra lançada em águas calmas, criando ondas que se espalharam por toda a região. As pessoas que estavam presentes naquela tarde correram para contar o que haviam testemunhado, cada uma com seu próprio jeito de descrever o impossível. Alguns falavam com vozes exaltadas, outros ainda tremiam ao lembrar do momento em que Lázaro saiu do túmulo, vivo, diante de seus olhos. As ruas de Betânia e Jerusalém logo se encheram de murmúrios e exclamações. Ele chamou um morto de volta à vida. Enquanto isso, Lázaro, Marta e Maria tentavam retomar a normalidade. Mas como voltar à vida de antes quando tudo havia mudado? A casa da família virou um ponto de encontro para curiosos, fiéis e céticos. Alguns vinham apenas para ver Lázaro com seus próprios olhos, como se precisassem confirmar que ele era mesmo real. Outros chegavam com perguntas, buscando entender como era estar do outro lado e o que havia acontecido no momento em que ele ouviu a voz de Jesus o chamando. Mas nem todos viam aquilo com olhos de fé. Em Jerusalém, os líderes religiosos começaram a se inquietar.
O nome de Jesus estava em toda parte, e o milagre de Lázaro era como um tambor ecoando mais alto a cada dia. Para eles, aquilo não era apenas um sinal do poder de Deus, mas uma ameaça direta à sua posição e ao controle que exerciam sobre o povo. Lázaro, agora vivo, era mais do que um homem ressuscitado. Ele era uma prova viva da autoridade de Jesus, e isso era algo que eles não podiam aceitar. Em reuniões secretas, enquanto a cidade dormia, vozes se erguiam nas sombras. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, diziam. E então, em um tom mais sombrio, alguém sugeriu: não só Jesus, mas também Lázaro, ele precisa ser silenciado. A conspiração começava a tomar forma, uma trama que não apenas ameaçava o mestre, mas também aquele que acabara de receber uma nova chance de vida. Lázaro, agora uma figura viva de um milagre que ninguém conseguia ignorar, se tornou mais do que um homem. Ele era um testemunho. Em cada passo que dava pelas ruas de Betânia ou de Jerusalém, olhares o seguiam. Alguns com admiração, outros com incredulidade e alguns até mesmo com medo. Como poderia alguém que esteve morto caminhar entre os vivos novamente? Para muitos, ele era a prova tangível do poder de Jesus. Para outros, um lembrete desconfortável de que o controle que achavam ter sobre o povo estava se desfazendo. Marta e Maria, apesar de aliviadas e gratas pela volta do irmão, começaram a sentir a tensão que crescia ao redor deles. Não era apenas curiosidade que atraía as pessoas à sua casa. Havia também a sombra de algo mais escuro. As conversas em sussurros, os olhares furtivos. Tudo indicava que a vida de Lázaro, devolvida a ele de forma tão milagrosa, estava agora em perigo. Não porque ele tivesse feito algo errado, mas porque sua própria existência era um desafio para aqueles que se opunham a Jesus. Em Jerusalém, os líderes religiosos continuavam a conspirar. Lázaro não era apenas um homem ressuscitado. Ele era uma ameaça viva, uma prova que ninguém poderia refutar. Para eles, enquanto Lázaro estivesse ali, cada palavra de Jesus ganharia ainda mais força. E assim, em meio à agitação e ao medo, começaram a planejar sua morte também. Silenciar Lázaro era para eles tão urgente quanto silenciar o próprio Jesus. Mas enquanto isso acontecia, Lázaro continuava a viver. Em cada encontro, em cada olhar que trocava com aqueles que vinham até ele, havia uma mensagem clara. Ele não era apenas o homem que voltou à vida. Ele era alguém que conheceu a fragilidade da existência e experimentou o poder restaurador de Deus. Sua vida era um lembrete constante de que o impossível não é barreira para o divino e que, mesmo quando tudo parece perdido, há esperança. E assim, Lázaro caminhava, não apenas como um sobrevivente, mas como um símbolo vivo de algo maior, algo que não poderia ser apagado, nem mesmo pela conspiração mais sombria. As lições de sua vida começaram a ecoar muito além de Betânia, em corações que buscavam entender o que significa realmente confiar em algo maior. A história de Lázaro não terminou com sua ressurreição, nem com as conspirações que se formaram ao seu redor. Ela continua nos ensinamentos que transcenderam o tempo e nos corações que foram tocados por sua vida. Cada passo que ele deu após sair do túmulo foi um testemunho do poder de Deus e da verdade que Jesus proclamava. Lázaro não precisava de palavras para contar sua história. Sua própria existência era um sermão vivo, uma mensagem que dizia: a morte não é o fim. Em cada olhar que cruzava com o de outra pessoa, havia uma troca silenciosa, como se sua vida recém-restaurada fosse uma janela para algo maior. Ele não apenas vivia, ele inspirava, lembrando a todos que a esperança não termina no túmulo. A presença de Lázaro era uma metáfora para o que Jesus prometia: um renascimento, uma nova chance, uma vida transformada. Mas a história de Lázaro também nos desafia. Ela nos chama a confiar.
mesmo quando tudo parece perdido. Marta e Maria viram a morte de perto. Experimentaram a dor do luto e a aparente demora de Deus, mas no final descobriram que o tempo divino não segue o nosso. Lázaro nos ensina que, mesmo quando o cenário é de desespero, Deus está trabalhando em algo que nossos olhos ainda não conseguem ver. E há algo mais que Lázaro nos deixa: a coragem de viver plenamente. Depois de retornar à vida, ele não se escondeu, mesmo com as ameaças que pairavam sobre ele. Ele enfrentou o medo com a certeza de que sua vida tinha um propósito maior. Cada dia que vivia era uma celebração da fidelidade de Deus, uma proclamação silenciosa de que o impossível não é uma barreira para o divino. A história de Lázaro não é apenas sobre um homem que foi ressuscitado. É sobre a transformação, a fé em meio à escuridão e o poder de Deus que nos alcança onde menos esperamos. Sua vida, marcada pelo milagre, continua a falar com aqueles que buscam esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Se você gostou da história de Lázaro e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.